Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula prática aqui do nosso módulo. O nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre a máquina virtual que vocês vão utilizar durante as atividades práticas do nosso módulo. Essa máquina virtual ela já se encontra totalmente configurada para vocês e o que vocês precisam fazer, na verdade, é simplesmente o download dessa máquina virtual e a instalação do VirtualBox, que é o player, né, que vai executar essa máquina para vocês. Primeiro passo, então, nós vamos fazer o download do VirtualBox. O endereço para essa tarefa é virtualbox.org/wiki/downloads. Aqui você vai conseguir encontrar a versão caso esteja usando o Windows ou a versão do VirtualBox caso esteja usando o Linux. Lembrando, pessoal, isso aqui é só o programa que vai rodar a sua máquina virtual. Não é a máquina virtual em si, tá certo? Isso ainda a gente vai mostrar como fazer. Então, vou selecionar a opção aqui do Windows, tá? Para fazer o download da ferramenta. Vou salvar ela em algum diretório da minha máquina. Vou escolher aqui o diretório arquivos do meu D. Ela já se encontra aqui, porque eu já fiz o download previamente. Então, quando você fizer um download, vai ter esse arquivo aqui, o VirtualBox, tá certo? Vocês vão, para fazer a instalação, vocês vão clicar 2 vezes nele. Ele vai abrir para vocês a tela de instalação. Você vai clicar em executar. Ele vai preparar a instalação. E aí é tudo muito simples, pessoal. É Next, Next, Next mais uma vez. Pode dar o Yes aqui e vocês vão clicar no Install. Na verdade, eu não vou instalar porque eu já tenho uma versão instalada na minha máquina aqui, mas vocês cliquem no Install, ele vai ter uma barra de progressão e vai fazer a instalação para vocês, tá certo? Então, esse é o primeiro passo que vocês precisam fazer para instalar o nosso ambiente. O segundo passo é o download da sua máquina virtual. Para fazer o download, pessoal, o link do Drive para fazer o download vai estar lá no nosso sistema, de aprendizagem lá que a gente usa, que é o Canvas. Vocês vão fazer o download dessa máquina virtual lá no próprio Canvas, tá? Eu já fiz o download aqui e ele se encontra dentro de uma pasta aqui que eu chamo Ecossistema Hadoop. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte. Existem 2 formas de você fazer o download dessa máquina virtual. Ou você baixa a máquina de uma vez só inteira, que é o arquivo OVA, né, OVA, que ele tem 6.4 GB de tamanho, é uma máquina virtual, realmente ela é grande. Ou, caso você queira baixar particionadamente, você pode fazer o download do zip aqui, né, com 10 pequenos arquivos de 665 megas cada um. Fica ao seu critério a opção aí de download. Se você fizer a opção pelos arquivos menores, basta depois você clicar aqui no zip, botão direito, extrair aqui. Quando você clicar aqui, ele vai extrair as 10 partes e você vai chegar nesse arquivo OVA aqui do mesmo jeito. Então, se você tiver uma boa conexão de rede, né, uma boa conexão de internet, faz o download do arquivo de uma vez só. Caso contrário, você deve baixar todos particionadamente. Lembrando, se você decidir por fazer o download particionado, você tem que fazer o download dos 10 arquivos, ó, o 01, o 02, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o zip, tá? Com esses arquivos você chega nesse arquivo inteiro aqui, que é a máquina virtual em si. Bom, depois de feito isso, você deve vir aqui na pesquisa, abrir o Oracle VirtualBox, basta digitar aqui Oracle VirtualBox, você clica nele, ele já vai abrir para você, e aí é hora da gente atachar a nossa máquina. Lembrando, pessoal, a tela de vocês pode ser um pouco diferente devido à versão do Oracle VirtualBox, isso não tem problema. E outra diferença que tem é que provavelmente no de vocês não tem essas máquinas virtuais aqui, ó. Por quê? Porque essas 2 máquinas virtuais são máquinas que eu já uso no meu dia a dia aqui e no de vocês não vai ter isso, tá certo? Provavelmente o de vocês vai estar vazio aqui, a não ser que vocês já tenham previamente instalado o VirtualBox. Próximo passo, então, pessoal, importar appliance.
tá? Arquivo importar appliance. Ele te pergunta onde se encontra o arquivo que você quer importar. Eu vou aqui selecionar, o meu está em D, ecossistema Hadoop, e aqui o arquivo OVA, tá? Lembre-se, pessoal, se vocês fizerem o download do arquivo particionado, tem que fazer o download dos 10 arquivos e depois descompactar. Senão não vai aparecer esse OVA. Se você fizer o download direto, aí está tranquilo. Aí ele já vai aparecer para você. Então você clica 2 vezes nele, próximo. Aqui, pessoal, vocês podem ajustar a quantidade de memória que você vai destinar para a máquina. Aí depende muito do seu sistema aí, tá? Eu sugiro, no mínimo, 2 GB, 2,5 GB de memória. Eu estou com 4 GB aqui destinado para essa máquina, que é para poder ter um bom desempenho. E destinei a ela 2 CPUs. Aí depende também de quantas CPUs você tem na sua máquina, né? De repente, se você tiver 4 ou mais, aí você pode destinar mais. Se tiver mais memória também, você pode destinar mais. Eu tenho 16 GB aqui e destinei 1/4 para a máquina, né? Que é 4096, tá certo? Então, você pode fazer a importação, clica em importar, e ele vai levar aí algum tempinho para fazer essa importação. Então, nós vamos aguardar esse tempo que ele vai demorar para importar. Então, pessoal, nesse momento a importação já foi feita, né? A máquina está taxada no nosso VirtualBox e aí a gente já tem a máquina disponível para utilização, tá? Botão direito aqui em ecossistema Hadoop, né? Que foi a máquina que eu acabei de importar. Vem até o menu iniciar, início normal. Mais uma vez, a gente tem que aguardar um tempinho aí para a máquina poder subir, né? Iniciar o sistema operacional. Se vocês quiserem, pode maximizar aqui. E aí é só aguardar um tempinho para o sistema operacional realmente iniciar. Bom, pessoal, nesse momento, então, a máquina abriu para a gente, né, essa tela aqui. O usuário que a gente vai trabalhar aqui é o usuário chamado IGTI. E aí basta que vocês digitem a senha IGTI também, tudo minúsculo, e cliquem aqui. Nesse momento, a máquina vai terminar, né, de inicializar, vai abrir aqui para vocês a opção de programas que existem instalados dentro da máquina. E, claro, posteriormente, em outros vídeos aqui, a gente vai começar a trabalhar efetivamente com essa máquina. Então, está aqui, ela iniciou corretamente, tá certo? Tem o terminal aqui para a gente poder emitir as nossas linhas de comando, né? E é isso, tá? Então, para o primeiro vídeo nosso, o objetivo então foi de instalar a máquina virtual, deixar o nosso ambiente pronto. Isso foi feito. Gostaria de lembrá-los que vocês devem fazer então um download do VirtualBox, depois a instalação do VirtualBox, depois o download da máquina virtual, que pode ser feito em um arquivo único ou em 10 pequenos arquivos. Lembrando, se fizer o download em 10 pequenos arquivos, obrigatoriamente você precisa descompactá-los. Depois disso, você faz a importação, né, da imagem da máquina virtual para o seu VirtualBox. Depois, inicia a máquina. Podem ocorrer alguns problemas na hora de iniciar a máquina virtual? Pode ser que ocorra, pessoal. Tem problemas que podem acontecer, principalmente para máquinas em que o processador não aceita virtualização. Aí é um problema que a gente pode ter. Mas a grande maioria das máquinas não acontece esse tipo de problema. Outros problemas podem acontecer, como falta de espaço em disco, né? Às vezes não tem o espaço em disco para poder fazer a inclusão da máquina, aí você tem que liberar espaço em disco para isso. Pode ter algum problema no momento da criação dos arquivos da máquina virtual, mas isso, mais uma vez falando, é raro de acontecer, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula então sobre a instalação do nosso ambiente, é o ambiente que a gente vai usar durante todo o módulo aqui do nosso Bootcamp, e espero que tenha dado tudo certo aí para a gente poder avançar. Se você não conseguiu fazer essa primeira parte, você pode postar lá no fórum qualquer dúvida que você tenha ou qualquer problema que você encontrou. Caso tenha conseguido com sucesso chegar até essa tela que está aí apresentada para vocês, a gente pode avançar para os próximos vídeos. Então, até a nossa próxima aula.